Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM Cast, o seu podcast diário sobre mercado, economia e inovação sobre os mercados regionais. Eu sou Renan Torres e hoje estou aqui com meu amigo João Dalla Piccola. Fala Renan, fala pessoal. Nós vamos começar o episódio de hoje falando sobre o evento do Brazilian Regional Markets que aconteceu essa semana em Nova York. Vamos falar também sobre o destaque no agro capixaba, as tensões no mercado de aço, aí uma cidade inteligente aqui no interior do estado. E é claro que, além disso, também vamos comentar sobre a ata da política monetária do Brasil, que foi divulgada nessa semana. E, obviamente, João, o episódio de hoje não poderia começar de outro ponto, que é o Brazilian Regional Markets, edição de Nova York, que aconteceu essa semana, um evento aqui promovido pela Apex Partners. Esse é um evento que reconhece os grandes destaques fora do tradicional eixo Rio-São Paulo, né, João? Exatamente, Renan. E o Espírito Santo foi destaque. O governador Renato Casagrande e o presidente do grupo Águia Branca, Calmer Kiep, foram premiados como onças brasileiras do ano. Esse, João, é um reconhecimento muito importante, principalmente porque são estados que têm um crescimento dentro da sua atividade econômica acima da média nacional, um IDH alto e baixa desigualdade. Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Paraná, todos esses estados estão nessa lista do que a gente chama de onças brasileiras. E o governador aqui do estado, Renato Casagrande, aproveitou o evento para reforçar a bandeira da responsabilidade fiscal. Disse que só com o dinheiro e boa gestão dá para enfrentar problemas como segurança, educação e infraestrutura. E esse é um discurso que casa muito bem com a realidade, né, João? O Espírito Santo investe 20% da sua receita, muito acima da média nacional, que é de 6%. E ainda tem o menor comprometimento com folha de pagamento do Brasil. Isso cria um ambiente muito propício para o investimento privado. Um exemplo é a própria Águia Branca, que já atua aqui no estado há mais de 79 anos e segue crescendo. O Calmer falou em trabalho, compromisso e orgulho como pilares para essa conquista e acho que representa muito bem o espírito capixaba também, né? E falando em espírito empreendedor, o setor agro também brilhou na 10ª edição do Encontro de Empreendedores do Agronegócio que aconteceu aqui em Vitória. Foram reconhecidas empresas como a Linha Agro, referência em soluções sustentáveis, a Coabriel, que é a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, e a Robusta Coffee, que está valorizando o café Conilon capixaba. E outros destaques do evento foi a Frisa na pecuária, a Nortefrute na fruticultura e projetos como o da agrobiológica e o Sítio Imperador na piscicultura. Esse é um retrato da diversidade e inovação do agro capixaba, então parabéns para todos os premiados no evento. Essa é uma cadeia muito importante para o estado, que traz muita relevância no emprego, na exportação e na renda. Então parabéns novamente para todos os premiados. E outra pauta muito importante para a gente aqui é a preocupação com o futuro da indústria de aço do Espírito Santo, em especial o projeto de 4 bilhões de reais da ArcelorMittal no Porto de Tubarão. Com o aumento da importação do aço da China, o investimento ficou em risco. O governador do estado, Casagrande, vai levar a pauta pessoalmente para o Lula ainda nessa semana. O vice-governador Ricardo Ferraço está otimista com essa pauta. E vale ressaltar que esse é um projeto de enorme impacto para a economia capixaba. As sobretaxas sobre o aço chinês podem ser decisivas para viabilizar ou não esse projeto que envolve um laminador de tiras a frio e a nova linha de galvanizados da ArcelorMittal. E agora, mudando um pouco de pauta, vamos olhar um pouco para o interior do estado. Venda Nova do Imigrante é um novo destaque e deve se tornar a primeira cidade inteligente do Espírito Santo. E o legal é que esse é um projeto que o setor público está realizando em conjunto com a iniciativa privada para incluir LED nas ruas, fibra ótica, Wi-Fi gratuito, câmeras de vigilância e até uma usina solar. Se tudo der certo, com certeza vai virar um modelo para outros municípios do estado e para outras cidades no Brasil. E agora, partindo para a nossa sessão de cenário macro, ontem tivemos a ata do Copom sinalizando que o ciclo de aperto monetário chegou ao fim aqui no Brasil. E o que está aparecendo é que a Selic deve se manter estável em um patamar elevado por mais tempo. Os principais e grandes bancos aqui, como Itaú, Bank of America, Santander e Citi, leram a ata como uma postura mais vigilante do Banco Central, mas reconhece que a política monetária já é contracionista o suficiente. Ou seja, vamos ter que esperar os próximos dados que vão saindo de atividade e inflação para que esses números eventualmente consigam convergir para a meta e depois começar a pensar no ciclo de cortes de juros. Mudando a pauta agora para o cenário internacional, falando um pouquinho sobre a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, o Brasil viu um aumento nas remessas de produtos chineses. Somente em abril,
o transporte para o Brasil cresceu mais de 40%. Mas não foi só isso. A soja brasileira, mesmo com a pausa na guerra tarifária, continua levando vantagem sobre a soja americana. O Brasil responde por 70% das importações chinesas neste mercado. E não foi só a soja, Renan. A carne também é um destaque, e que bateu recorde, 53 bilhões de reais só em abril. A China segue comprando, mas o Sudeste Asiático começa a ganhar cada vez mais peso em países como o Japão, Coreia e Malásia. E falando em China, vem uma briga de peso para o setor de delivery brasileiro. A Meituan, gigante do setor, confirmou que vai operar aqui no Brasil com a sua marca Kita. Vai ser interessante para entender qual vai ser a reação do player dominante no mercado aqui, que é o iFood. A concorrência pode significar menos taxas e mais benefícios, tanto para os restaurantes quanto para os consumidores na ponta final. Agora a pauta é um projeto muito ambicioso. O Brasil quer convencer a China de investir numa ferrovia que liga o Atlântico ao Pacífico. Acredite só, João, são 3.000 quilômetros de ferrovia passando pelo Centro-Oeste e cruzando os Andes até o Peru. É quase utópico, mas se sair do papel pode ser revolucionário. A grande questão hoje para o projeto é um entrave técnico, que é a travessia justamente dos Andes, mas também toda a viabilidade financeira do projeto. O Ministério do Planejamento ainda não tem um estudo divulgado a respeito dos custos estimados para a construção dessa ferrovia. Vamos acompanhar para ver se esse projeto sai do papel, né? E para fechar o episódio de hoje, o presidente Lula voltou a falar sobre a criação de uma moeda ou cesta de moedas dos BRICS para reduzir a dependência do dólar. E essa ideia não é de agora, já é uma ideia antiga do governo, mas ainda encontra muita resistência. Os Estados Unidos, por exemplo, já ameaçaram algumas vezes a sobretaxar países que tentarem diminuir ou até mesmo substituir a importância do dólar no comércio internacional. Por enquanto, a gente sabe que essa é uma proposta que tem um cunho muito mais político do que prático, mas mostra a tensão crescente nas relações globais, né? Exatamente, Renan. E pessoal, essa foi mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todos os podcasts que vão sair ao longo da semana e voltaremos no próximo episódio. Exatamente, João. Fica aqui o convite para o pessoal poder acompanhar o episódio de hoje, né, do Diga Aí Podcast, com o tema Em Defesa da Propriedade Privada, com o convidado Lucas Polezi. E na sexta-feira tem um episódio novo do You Investor, com o tema Uma Trajetória de Sucesso na Empresa Familiar, com a convidada Eduarda Boaz. Então é isso, fica o convite. Desejamos uma ótima quarta-feira e ótimos negócios.